Então, pessoal, agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a língua de sinais. Nós já vimos que a língua de sinais é uma língua, né? Não é uma linguagem. Ela tem toda uma estrutura gramatical própria, assim como a língua oral. Então, nós vamos falar dos 5 parâmetros da língua de sinais, né? O sinal é esse. Os parâmetros da Libras. O primeiro parâmetro é a configuração de mãos. A configuração de mãos são as formas que a mão assume no momento da sinalização, que pode ser da datilologia, do alfabeto manual, que nós já aprendemos, ou outras formas feitas pela mão predominante, que pode ser a direita para o destro e a esquerda para o canhoto, ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador. Por exemplo, a configuração de mãos em S. Lembram dessa configuração de mãos? O sinal de aprender, a gente faz esse movimento na testa. Então, é essa configuração de mãos em S com esse movimento. Essa mesma configuração de mãos que a gente utilizou para aprender, a gente pode utilizar também para sábado ou laranja, né? A mão configurada em S, fazendo esse movimento na frente da boca. Também, com essa mesma configuração de mãos, nós podemos fazer o sinal de gostar. Ainda falando sobre a configuração de mãos. A mão, ela pode ter a mesma configuração, utilizando as duas mãos, ou utilizando também duas mãos com configuração diferente. Então, eu já dei exemplo para vocês aqui de configuração de mãos com uma mão só, né? O sinal de aprender, de sábado e de gostar. Agora, exemplos de usando as duas mãos, né? Com a mesma configuração. Por exemplo, o sinal de brincar. As duas mãos configuradas em Y, dessa forma, certo? Fazendo esse movimento aqui com o dedo mindinho. Esse é o sinal de brincar. O sinal de feliz. A mão configurada em F, as duas mãos com a mesma configuração. Lembra? F, fazendo esse sinal. Feliz. O sinal de trabalhar. As duas mãos configuradas em L, na frente do corpo, dessa forma, esse movimento, uma indo e a outra vindo. Trabalhar. Outro sinal que a gente utiliza da mão com as mesmas configurações, o sinal de precisar. As duas mãos configuradas em A, fazendo esse movimento. Precisar. O sinal de Jesus. Levanta todos os dedos, abaixa o dedo médio e faz esse movimento aqui, ó. Batendo com o dedo na palma de uma mão e da outra. Esse é o sinal de Jesus. O sinal de namorar, essa mesma configuração de mãos, só que esse movimento. Namorar. Então, esses são alguns exemplos de sinais feitos com as duas mãos com a mesma configuração de mãos. A gente também pode ter sinal feito com as duas mãos com configuração de mãos diferentes. Por exemplo, o sinal de ajudar. Essa mão nessa posição aqui, essa outra configurada em S, coloca uma em cima da outra e faz ajudar. Me ajudar, te ajudar. Outro exemplo, o sinal de atrasar. Essa mão configurada também aberta, essa em L, atrasar. Ou também no punho, atrasar. O sinal de faltar. No caso de faltar coisas, né? Essa configuração de mãos, a mão aberta, essa outra, a mão fechada, fazendo esse movimento, faltar. O sinal de mostrar. Essa mesma configuração de mãos aberta e o dedo indicador, mostrar. Esse é o sinal de mostrar. Então, vocês viram que a mão, ela pode ser feita com uma única mão, né?
ou com as duas mãos com a mesma configuração de mãos, ou com as duas mãos com configuração de mãos diferente. Então, esse é o primeiro parâmetro, que é a configuração de mãos. O segundo parâmetro é o ponto de articulação. É o local onde vai incidir o sinal no seu corpo, né? Então, a mão configurada, ela pode tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro, vertical, do meio do corpo até a cabeça, e horizontal, que é na frente do emissor. Os sinais trabalhar, as duas mãos configuradas em L, lembra? Na frente do corpo, trabalhar. O sinal de brincar. O sinal de consertar. Eles são feitos no espaço neutro, ou seja, não toca no corpo. Já o sinal de esquecer, ou o sinal de aprender e pensar, são sinais que são feitos na testa. Então, o ponto de articulação, ele vai estar no espaço neutro, na sua frente, né? Na frente do emissor, ou vai tocar uma das partes do corpo que vai da altura da cintura até a cabeça. Então, alguns exemplos de ponto de articulação na língua de sinais. Vejam esses desenhos. O primeiro exemplo no espaço neutro, o outro um sinal feito no braço, os outros dois logo abaixo são sinais feitos no peito e, em seguida, os sinais feitos na testa. O primeiro sinal é o de ensinar. As duas mãos configuradas dessa forma, fazendo este movimento. Ensinar. O segundo exemplo, no braço, é o sinal de acostumar. A mão aberta, passando no braço. Acostumar, acostumado. O outro exemplo de sinal é onde o ponto de articulação é no peito. Então, gostar. Ou ter. A mão configurada em L, batendo no peito. Ter. Nós também temos alguns sinais, né, que são configuradas na testa. Por exemplo, o sinal de aprender. A mão configurada em S, na testa, fazendo esse sinal aqui de aprender. Ou então, o sinal de animado. O terceiro parâmetro é o movimento. Os sinais, eles podem ou não ter um movimento. Isso vai depender do sinal. Não obrigatoriamente o sinal terá que ter um movimento. Por exemplo, um sinal que tem movimento que a gente já ensinou aqui, o sinal de Jesus. Ele tem este movimento, certo? Um sinal que não tem movimento. O sinal de inveja. A mão configurada em X na boca. Inveja. O sinal de em pé. Ele não tem movimento. Então, o sinal ele pode ou não ter um movimento. Os movimentos eles podem ser retilíneos, circulares ou espirais. Por exemplo, o sinal de avisar. É retilíneo. Eu te avisei. Se eu for falar que você me avisou, eu faço o movimento contrário. Você me avisou. O polegar já fica incidindo para o seu lado. Você me avisou. O movimento circular, por exemplo, domingo. A mão configurada em D, lembra? Fazendo esse movimento aqui, ó, na frente do rosto. Domingo. Um exemplo de movimento em espiral, né? A mão configurada dessa forma, só o indicador levantado. Alto, ou profundo, ou eterno, né? Então, esses são exemplos de alguns movimentos que a gente encontra nesse parâmetro. O quarto parâmetro diz respeito à orientação e direcionalidade. Os sinais, eles têm uma orientação, ou seja, uma direção a ser assumida.
no momento da sinalização, que pode ser para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita do falante. Exemplo, o sinal de ir, o sinal de vir, o sinal de subir, descer, o sinal de acender uma luz, apagar a luz. Então, vocês percebem que esses sinais, eles têm uma orientação e eles têm uma direcionalidade. Então, se eu falo que uma pessoa está se aproximando de mim, eu vou fazer esse sinal, a orientação dela se aproximando. Se ela está se afastando, né? Se ela passou na minha frente, se ela passou ao lado. Então, os sinais, eles têm algumas orientações, né? Então, de acordo com a orientação, de acordo com, eu vou saber se a pessoa está indo ou vindo. Igual também o exemplo que eu dei, a luz acendendo e a luz apagando, né? Tem também alguns sinais, por exemplo, o sinal de velho, né? Ele é feito dessa forma, a orientação e a direção é essa aqui. Eu não posso fazer isso aqui ou isso aqui e falar que é o sinal de velho. Então, ele tem um sinal, ele tem uma orientação, ele tem uma direção a ser seguida para ser o sinal de velho, né? Então, se eu fiz esse movimento aqui e tem essa orientação de baixo para cima, ele vai ter um significado, que é o significado de velho. Então, nós já vimos que o sinal ele tem configuração de mãos, movimento, ponto de articulação, orientação e direcionalidade. E o quinto parâmetro, que é a expressão facial e ou corporal. A Libras também conta com a expressão facial ou corporal para compor a língua. Há sinais feitos somente com a bochecha, como sinal de ladrão e de ato sexual. Então, na língua de sinais, além dos 4 outros parâmetros, a gente também tem o quinto parâmetro, que é a expressão facial ou corporal. Muitas vezes a gente pode ver lá na televisão os intérpretes e tal, e muitas vezes eles fazem caras, bocas, o corpo assume uma postura, né? Uma forma de sinalizar, que a gente até fica perguntando assim, será que precisa disso tudo? Né? Será que ele não está fazendo muita gracinha ali? Mas, na verdade, isso se chama expressão corporal ou facial. Então, na hora que a pessoa está sinalizando, ela precisa que o corpo também se expresse dessa forma. Então, por exemplo, se eu for falar o sinal de... Então, no momento que eu vou sinalizar ladrão, né? Se a gente achasse que a língua de sinais é derivada dos sinais que a gente faz normalmente, a gente ia falar que esse aqui é o sinal de ladrão, né? Todo mundo falaria esse. Só que na língua de sinais, o sinal de ladrão é esse. A língua, ela passa de um canto da boca para o outro, né? Podendo a boca estar fechada ou semi-aberta. Ok? Esse é o sinal de ladrão que usou só a bochecha, né? O sinal de ato sexual também é utilizado só a bochecha. A gente também tem outros sinais desse quinto parâmetro que necessita, né, de uma expressão. Há também sinais que têm, além de utilizar as mãos, também a expressão facial. Por exemplo, o sinal de gostoso. Levanta todos os dedos, abaixa o dedo médio e esse dedo médio vai passar aqui, na frente do seu queixo, dessa forma. Só que não é só esse o sinal. Ele também precisa de uma expressão facial. Porque você está falando que uma coisa é gostosa. Então, ó. Então, além das mãos, eu vou também precisar fazer a expressão facial. Outro exemplo aí com expressão corporal, sinal de varrer, né? O corpo também, olha, a gente tem que fazer o sinal de varrer. Se eu for
Por exemplo, falar que uma pessoa é velha, né? Então, além do sinal de velho, eu tenho que fazer toda uma expressão corporal. Velho. Então, a língua de sinais é composta também de sons e expressões não manuais. Por exemplo, o sinal de helicóptero, o sinal de moto, o sinal de liquidificador, né? Além da expressão manual, também possui som. Então, por exemplo, helicóptero. Então, apesar do surdo não ouvir, alguns sinais também têm a presença de sons. O sinal de moto. Liquidificador. Então, além das expressões faciais, manuais, há também a presença de som. E há sinais na língua de sinais que precisam também dessa expressão facial mais visível, né? Porque eu não posso fazer o sinal de triste, né? A mão configurada em Y, na frente do queixo, dobrando um pouquinho assim, esse é o sinal de triste, só assim, né? Isso não configura a minha tristeza, não configura o sinal. Esse é o sinal de triste. Né? O sinal de remorso, por exemplo, a mão configurada em Y na testa, né? Não estou com cara de quem está com remorso de nada, né? Esse é o sinal de remorso. Então, a expressão facial, a expressão corporal, ela tem que estar presente também na língua de sinais. Então, na língua de sinais, elas são compostas por esses 5 parâmetros, né? Que a gente pode, às vezes, ter uma expressão facial ou não, ter um movimento ou não, né? Mas ela é composta desses parâmetros e esses parâmetros é que faz com que a língua de sinais tenha uma estrutura gramatical que é própria. Então, a configuração de mãos, o movimento, o ponto de articulação, a orientação e a direcionalidade e a expressão facial e corporal compõem os parâmetros linguísticos da língua de sinais. Na sua sala de aula, veja no seu caderno didático quais são esses parâmetros e como esses parâmetros se configuram. Ok? Um abraço e até a próxima.